Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS, Soluções Integradas de Segurança. ATEMI, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande Construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. Oriundi Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. Ayari Josué Fotografia. Vamos eternizar suas histórias. Damásio, exame da ordem, pós-graduação, carreiras jurídicas e muito mais. Estude com quem entende mais a prova. E Takes Produções. Oi gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica e hoje estou no Tribunal de Justiça do nosso estado, do Espírito Santo. E o meu entrevistado de hoje é o desembargador Rafael Câmara. O doutor vai estar falando um pouquinho sobre o 5º Constitucional. Tudo bem, doutor Rafael? Tudo bem, Sandra. Muito obrigado pela presença. Estou muito honrado, viu? Eu que agradeço, a honra é toda minha que o doutor participe aqui do meu programa para falar principalmente sobre o 5º Constitucional, né, doutor Rafael? Eu quero que o doutor já explique para quem está em casa, até mesmo para nossos colegas advogados, o que é o 5º Constitucional. O 5º Constitucional é uma previsão da própria Constituição, de todas as constituições do Brasil, em que reserva para a advocacia e também para o Ministério Público uma parte da composição dos tribunais locais. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as suas seccionais, em cada estado, sempre que tem uma vaga destinada ao advogado, é convocada para a formação de lista, que será submetida então à classe, ao tribunal e ao governador do estado para o preenchimento desta vaga. Certo, para vocês aí de casa saberem, o doutor Rafael Câmara, hoje ele é desembargador aqui no Tribunal de Justiça e ele também foi advogado e veio também pelo 5º Constitucional, né, esse doutor Rafael? Sim, advoguei por 23 anos, né, entre estágio e advocacia, né, sempre vivi e por vezes sobrevivi da advocacia, uma profissão que eu tenho muito orgulho e muita honra de ter exercido durante mais de 2 décadas. E, em razão dessa minha atuação na advocacia, concluí que seria a hora de tentar uma vaga aqui do 5º Constitucional, seguir os caminhos destinados a esta caminhada, né, que é uma caminhada de convencimento não só da classe da advocacia, de todos os advogados do Estado, mas também do próprio Poder Judiciário e também do Poder Executivo. Então é uma caminhada bonita, árdua, né? Mas quem é advogado tem esse sangue, essa disposição, e eu acho que é uma experiência que todo advogado que se sinta preparado deveria experimentar. É verdade, inclusive tendo essa experiência toda, né, do doutor aqui na Câmara Civil, isso traz uma vasta experiência, principalmente para julgar os casos e até fazer essa troca, né, de experiência com os magistrados. Eu acho que isso é muito importante, esse contato, né, doutor, essa troca, né? O sentido do 5º é exatamente esse, né, trazer para o Poder Judiciário uma percepção mais próxima, né, do ser humano, né, sobretudo nos tribunais. Então, o advogado, ele está ali no chão da fábrica, ele percebe o drama humano, ele é o primeiro juiz da causa, né? Porque é ele quem recebe a injustiça do ser humano e transforma aquilo em ilegalidade, é um mecanismo de direitos. Então é ele quem faz a escolha adequada da causa, é ele quem faz a censura também daquilo que é verossímil ou não, é ele quem vai dar o manejo adequado daquele ser humano também, a orientação até para procurar outros profissionais, né, psicólogos, profissionais da área de saúde, porque geralmente os advogados encontram pessoas muito destruídas emocionalmente. Então toda essa formação humana, né, da profissão da advocacia é útil também no âmbito do judiciário, né?
Não que isso seja superlativo em relação à técnica, né? A técnica e a construção racional de uma decisão, ela é superlativa, mas você não pode esquecer nunca que nessa formação existe um ser humano, né? Para além dos algoritmos, para além dos números, existe uma vida. Então essa análise, assim, não perder de vista o ser humano é, ao meu sentir, a maior preocupação de um magistrado. Doutor Rafael, em relação à questão da logística, como que é feito isso na prática para quem está em casa entender um pouquinho? Olha, aberta a vaga no tribunal destinada à advocacia, o tribunal informa isso à seccional da OAB, a seccional publica um edital convocando todos os advogados que precisam ter mais de 10 anos de advocacia, né? E nesses 10 anos eles têm que ter praticado no mínimo 5 atos privativos de advogado, e esses advogados, então, preenchidas essas exigências, são submetidos primeiro ao Conselho Estadual, né? Então o conselho desses nomes todos que são cadastrados e que querem concorrer, o conselho tira 12 nomes, escolhe 12 nomes. Esses 12 nomes são submetidos, então, à classe. Então, todos os 12 candidatos aprovados pelo Conselho são submetidos a toda a advocacia capixaba, que numa eleição direta, muito bonita, muito democrática, escolhe 6 nomes. Então, há uma análise inicial do Conselho, depois o Conselho submete os nomes da categoria, do estado inteiro, de todos os rincões do Espírito Santo. Todos os advogados aptos a votar podem votar, não é uma eleição obrigatória, mas a participação é importantíssima. Esses 6 nomes são então dirigidos aqui para a corte, para que o tribunal então desses 6 extraia 3 nomes, e esses 3 nomes então são submetidos ao governador do estado, que escolhe um nome, e esse nome então é nomeado pelo governador e empossado pelo Tribunal de Justiça. Perfeito, viu, gente? A importância do quinto, né? A gente sabe que no dia a dia muitos advogados desconhecem como funciona o quinto, até mesmo porque eu trouxe essa entrevista aqui com o doutor, me sinto muito honrado em tê-lo aqui, né, comigo no programa e com quem está em casa esclarecendo todas essas questões, porque a gente sabe da importância do quinto, né, doutor Rafael? É uma forma de dar à advocacia também uma representatividade, né? Não que o desembargador do quinto seja um representante da advocacia, não é isso. Sim. À medida em que você toma posse no tribunal, você passa a ser desembargador e tem todas as exigências próprias da magistratura, né? Do Código de Ética, da lei orgânica. Então não se trata de ser um representante da advocacia, mas se trata sim de trazer para o tribunal a sua experiência, né? A sua formação humana e as agruras também que formaram a sua personalidade decorrentes da advocacia. Então essa formatação ela é importante por isso. Por isso que o advogado escolhido pelo quinto ele tem que ser um advogado realmente de balcão, um advogado que realmente milite na advocacia, que saiba o que é uma audiência tensa, que saiba o que é enfrentar um tribunal do júri, né, que tenha tido experiências das mais complexas possíveis, para que ele chegue ao tribunal com essa capacidade humana realmente de contribuir, dada a sua percepção de tudo que ele viveu. Verdade, a gente vê isso com o doutor, né? Obrigado. Uma evolução profissional e também espiritual, né, doutor? Obrigado. Porque a gente sem Deus não é nada, né? É verdade. Toda essa caminhada, né, ela só teria sentido se for para vontade de Deus, né? Se não for, é melhor que a gente não trace essa perspectiva, né? É verdade. Doutor Rafael, existe alguma idade mínima em relação ao quinto? 35 anos, né? Mas há uma certa juvenilização das profissões, né? Hoje você vê médicos cada vez mais jovens, engenheiros cada vez mais jovens, advogados cada vez mais jovens, juízes também mais jovens, né?
Então a gente precisa compreender que também a formação do ser humano ela começa hoje muito mais cedo. Então esses jovens já são lançados no mercado de trabalho também mais cedo. Então o advogado jovem que tem essa intenção de concorrer à vaga do quinto constitucional, seja a vaga destinada aqui nos tribunais locais ou nos tribunais regionais federais ou no STJ, né, onde existem vagas privativas de advocacia, porque no Supremo não existe, as vagas são de livre indicação do Presidente da República, mas esses advogados que estão no início da carreira e que pretendem também concorrer ao quinto constitucional, eu sugiro que se preparem, né, que sejam advogados de verdade, né, advogados de balcão, como a gente fala, de barriga no balcão mesmo, e não advogados virtuais, né? O que precisa realmente, o que a advocacia precisa é formar bons quadros no tribunal, mas que sejam profissionais corteses, profissionais éticos, pontuais e que exerçam a advocacia com toda dignidade. É verdade, doutor Rafael. E aproveitando o ensejo, quais seriam os requisitos do advogado para, né, estar ali entre as pessoas escolhidas para o quinto? Ele precisa ter mais de 10 anos, né, de registro na OAB, né, e nesses 10 anos ter praticado pelo menos 5 atos privativos da advocacia. Então esse é um requisito formal, né, mas é claro que na escolha dos nomes, esses requisitos não são, assim, eles são elementares para que você acesse a disputa, mas para que você tenha chance, você precisa ser advogado de verdade, né? Você precisa realmente compreender o que é advocacia, né? Você precisa ter sido leal com seus colegas, ter sido caridoso com os seus clientes, ter sido gentil com seus funcionários de escritório, com seus colegas de escritório, né? com os dirigentes da sua seccional, respeitar a OAB, né? Respeitar o judiciário também. Então essa formação de ser combativo, né? De ser realmente um advogado de trincheira, não dá a ninguém o direito de ser agressivo, né? Você pode ser combativo, pode ser extremamente tenaz nas suas defesas, mas você não pode perder de vista nunca a dignidade de quem está do lado contrário. É verdade, concordo plenamente com o doutor. Eu gostaria de saber também do doutor quais são os outros tribunais que têm essa regra do quinto constitucional, só de curiosidade para quem está em casa saber. A gente sabe que tem o Tribunal de Justiça, e quais outros tribunais? Todos os tribunais estaduais e regionais, né? E também o STJ, uma regra um pouco diferente, mas também tem a formação destinada ao quinto constitucional, e os tribunais regionais eleitorais também tem 2 vagas privativas de juristas, né? O TSE também tem 2 vagas privativas de juristas que são advogados, tem esse nome de juristas porque são advogados. Então as cortes mais decisivas, né, do país têm sempre a presença de um egresso da advocacia. Maravilhoso, né? Para todos nós. Sim, para a sociedade como um todo. E não só da advocacia, como do Ministério Público também, que é uma percepção que também é extremamente relevante, né? Promotores dedicados também, combativos, né? Dentro das suas percepções, que sejam éticos, que sejam leais, né? Essas pessoas também engrandecem, né, a República, né? Estejam elas no Ministério Público, estejam elas nos tribunais. Então a gente tem que olhar o quinto constitucional sempre com bons olhos, né? Porque eles de certa forma trazem para o Poder Judiciário pessoas que foram sabatinadas, escrutinadas, que foram analisadas por cada membro da sua categoria, né? E colocadas então no tribunal depois de passarem por toda essa extensa batalha. Verdade, gente. Eu me sinto muito honrada em estar aqui com o doutor nessa tarde. A gente sabe que o programa passa aí de sábado e repete na quarta-feira, tá, gente? Eu tô aqui com o desembargador Rafael, a gente conversou até um pouquinho antes da entrevista, falamos um pouquinho sobre a advocacia em si, e ele realmente é um grande profissional e uma grande pessoa. Muito obrigado.
Eu vou chamar um break comercial, a gente está falando aqui sobre o Quinto Constitucional e no segundo bloco, vocês aí de casa, assim como eu, estaremos conhecendo um pouquinho mais do Dr. Rafael Câmara, que é desembargador aqui no Tribunal de Justiça. Então bora descomplicar. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. ES Post, a maior plataforma de conteúdo capixaba. É grátis, tem conteúdo capixaba para toda a família. Acesse em seus dispositivos favoritos, sem cadastro e a um clique. Centenas de horas de conteúdo para ver e rever como e onde quiser. E aí, vai ficar de fora dessa? ES Post, ES Flix, ES Live. Acesse nossa plataforma ES Post. Acesse grátis. www.espost.com.br. Impulsione sua carreira com a pós-graduação Damásio. Você quer se destacar no mercado e alcançar o sucesso profissional que sempre sonhou? A pós-graduação Damásio é a solução que você precisa. Com professores renomados e uma metodologia exclusiva, nossa pós-graduação oferece uma formação completa para que você se torne um expert em sua área de atuação. Com a pós-graduação Damásio, você terá acesso a conhecimentos avançados, networking com profissionais de destaque no mercado e um diploma reconhecido em todo o país. Além disso, nossas aulas são totalmente online, permitindo que você estude onde e quando quiser, sem prejudicar sua rotina. Não perca mais tempo e dê o primeiro passo para o sucesso profissional. Inscreva-se agora na pós-graduação Damásio. E estamos de volta, estou aqui com a entrevista com o Dr. Rafael Câmara, que é desembargador no Tribunal de Justiça do nosso estado, e é uma honra tê-lo aqui comigo no programa, e a gente estava falando no primeiro bloco sobre o Quinto Constitucional, e nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho quem é o desembargador Dr. Rafael Câmara, para vocês aí de casa conhecê-lo, saber um pouquinho da trajetória dele, e também para te inspirar e te motivar, você colega advogado, que também quer uma carreira brilhante, e antes de você ser um grande profissional, você precisa necessariamente ser um grande ser humano, assim como o Dr. Rafael, gente. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sou filho de servidores públicos, né? Minha mãe era economista aposentada e meu pai juiz de direito aposentado, né? Então eu passei a minha infância inteira no interior do estado, né? Estudando sempre em escolas públicas, porque meu pai foi sendo removido para as comarcas do interior, Montanha, Aracruz, São Mateus, Conceição da Barra, até que com 12 anos eu retornei para Vitória com meus pais, claro, e a partir daí iniciei meus estudos no Salesiano. Lá fiquei até o pré-vestibular. Do pré-vestibular ingressei na faculdade. Já quando ingressei na faculdade, no primeiro semestre, o meu pai se aposentou da magistratura. A esse tempo ele já era juiz do Distrito Federal e abriu um escritório. Então eu tenho a graça e tive a graça de ter como professor o meu próprio pai, né? Que me ensinou tudo, né? Que é meu grande herói, né? É o cara que me ensinou realmente a nobreza da advocacia, né? Tá de parabéns também, ele formou um grande profissional. Eu sou devedor eterno dele, o mérito é todo dele, eu não tenho mérito nenhum nisso, apenas segui os passos dele, fiz a parte mais fácil, né?
Então ele abriu o escritório e ali a gente começou a assumir as causas de grande repercussão, eu ainda estudante, ajudando ele, tentando estudar, tentando pesquisar, e aquilo foi, de algum modo, de todo modo, contribuindo para a minha formação, né? Concluí então a minha faculdade, me pós-graduei em Direito Público, depois em Processo Civil, depois fiz mestrado na UFES em História Política, fiz doutorado na UFES também em História Política e agora espero que no mês que vem eu conclua meu pós-doutorado para encerrar assim a minha carreira. E nessa caminhada, né, de advocacia, eu então me vi diante dessa possibilidade do quinto constitucional e avancei e cheguei até a corte, né? Mas tudo isso decorrente daquele primeiro escritório, com meu pai e eu, um na frente do outro, numa salinha, na Rua da Lama, né? Com bastante trabalho ali no balcão. Muito trabalho, não tinha internet, né? A verdade. leitura de diário era uma leitura, a gente tinha que assinar o diário oficial, né? Aí chegava o diário, eu fazia a leitura de todos os atos para ver se tinha intimação para ele, né? Então era uma advocacia muito artesanal, né? Era eu e meu pai, rodando o estado inteiro, advogando, né? E eu tinha um único terno, um terno marrom, né? Me lembro até hoje, eu tenho esse terno até hoje, inclusive não cabe mais em mim, mas eu tenho ele até hoje, como essa recordação, né? Da devoção de um pai que se aposentou até prematuramente para dar chance do filho estudar, né? Dar chance do filho aprender. Então eu sou consequência disso, desse amor, né? E tento trazer essa consequência na minha vida, né? E espero que eu consiga, sinceramente. Com certeza, já conseguiu, porque eu acredito muito na questão de energia, né, também. A gente reflete muito quem a gente é. E o doutor belamente reflete muito bem quem o doutor é, tá? O doutor tem uma energia maravilhosa e isso vem de dentro, né? A gente sabe que são poucas pessoas, a gente está aqui para motivar você aí de casa para ser uma pessoa melhor e um ser humano melhor, né? A nossa função é essa aqui, sempre fazer o bem para as pessoas, né? E incentivá-las a melhorar um pouquinho cada dia. Isso né, aí, Rafael? pensar grande e agir pequeno, né? Acho que a nossa missão é essa, é ter sonhos muito grandes, mas compreender que é o cotidiano, né? Que são as pequenas ações do dia a dia, Verdade. as pequenas gentilezas, os pequenos esforços, as pequenas renúncias também, que nos conduzem a uma vida profissional mais exitosa, né? Então, ter realmente pensamentos, né, audaciosos, isso é bom, né? Mas saber que o que importa mesmo é aquilo que você faz para aquele indivíduo que está do seu lado, discretamente, singelamente, sem que ninguém perceba. Isso vai formando seu caráter também, para quando os novos e maiores desafios chegarem, você esteja pronto, né, para enfrentá-los também com uma alma tranquila, com um espírito em paz, né? Verdade. Doutor Rafael, fala para mim qual foi, de curiosidade, a sua matéria escolhida aí na segunda fase da ordem. Eu fui escolhido pela matéria, eu acho, né, porque logo que meu pai se aposentou, ele tinha sido juiz de fazenda pública há muito tempo. Então, acabou que os processos que chegavam ao escritório eram ligados ao direito administrativo. Então, eu assumi essa responsabilidade. Eu lembro que eu fui o único da minha turma que escolheu o administrativo, mas fiz a prova e, com as dificuldades normais de todo estudante, consegui ser aprovado. E militei muito também na área do direito público, né? É ótimo. Você aí de casa também estudante, né? Queira fazer segunda fase aí, já escolha uma fase, uma matéria aí que você tenha um pouco de habilidade, né, doutor Rafael? Isso facilita bastante, né? Ter realmente, assim, uma percepção prática também na matéria é importante, até para compreender o enunciado, para destrinchar melhor, para poder alcançar aquilo que o examinador quer, né? Isso me ajudou bastante. Verdade. Doutor Rafael, nessa jornada do doutor como advogado, o que te marcou? O que o doutor pode estar trazendo aqui pra gente e para quem está em casa ao nosso conhecimento? O que te marcou nessa jornada aí como advogado? Olha, eu atuava em casos de muita repercussão, né? Casos de, às vezes, de uma dimensão até nacional. Mas o que me marcou sempre foi que, apesar da repercussão, né, sempre tinha ali um ser humano, né? Isso era uma realidade. Quantas pessoas falavam da entrevista que viram
do meu cliente ou do fato que aconteceu, eu vi ali o ser humano, né, que desabafava comigo, que sofria comigo, que tinha dúvidas, tinha angústias, né, às vezes até um desespero, que é um sentimento muito ruim, né. Então, o que me marcou muito na advocacia foi isso, eu saber que de tudo, apesar de toda a repercussão, o que sobra mesmo é a humanidade, né, aquele indivíduo que se coloca nas suas mãos como a última trincheira, né, o último salvaguarda daquele direito. Então isso eu carregava assim e trouxe aqui, né? Tá na minha vida inteira isso, né? Poder olhar para os meus clientes, que foram os meus clientes, na verdade, encontrá-los e ver que eles são gratos, ver que eles, ganhando ou perdendo, né? Receberam um trabalho que talvez tenha sido digno ou merecedor de alguma atenção. Então eu acho que começar um trabalho bem é muito bom, mas encerrar um trabalho bem é melhor ainda, né? Então, entregar um bom trabalho, né? Isso foi o que a advocacia me ensinou. Doutor Rafael, estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Mais uma vez, me sinto muito honrada, né? Honrada em tê-lo aqui no meu programa. Agradeço por ter aberto aqui as portas do gabinete do doutor, por estar me recebendo e recebendo as pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem, né, para os advogados que estão em casa, para os estudantes, né, que possivelmente logo também serão os meus colegas de trabalho. A gente sabe que a advocacia é uma linda profissão, né? A gente tem aí o nosso código de ética, a gente está na faculdade, mas a gente já precisa ir se alinhando, né? A quem quiser ser advogado, obviamente, já precisa querendo ser um bom profissional, precisa também já ir pensando nisso desde sempre, né, doutor? Então, qual mensagem que o doutor deixaria para quem está em casa, para os nossos colegas e para os estudantes que estão pensando aí em seguir a carreira da advocacia? Olha, em primeiro lugar, estudem muito, né? O direito é uma das ciências mais difíceis que existem. Então, eu sempre digo assim, se você chegou muito fácil a uma conclusão, duvide, porque provavelmente está errado, né? O direito é muito profundo, exige renúncia, exige esmero, tempo. Então, estudem muito, né? O advogado precisa estar preparado, definitivamente preparado. E uma outra percepção, compreenda que a advocacia tem uma liturgia, né? A liturgia da própria advocacia, né? Respeitar o colega, né? Ser gentil com o colega, respeitar os dirigentes também das instituições ligadas à advocacia, respeitar o seu cliente, ser pontual, ser honesto, saber cobrar com preço justo, digno, né? E compreender que o advogado precisa se vestir adequadamente, ele precisa ter uma vida social irrepreensível, ele tem que ter uma cultura jurídica apta a se manifestar em qualquer tribunal do país, né? Utilizar bem as palavras, com cortesia, com delicadeza. Então, essa formação humana da advocacia não pode se perder, né? Não só da advocacia, como de todos nós, mas como o recado é para os advogados e para as advogadas, eu sugeriria isso, né? Sejam corteses, né? Corteses sobretudo com seus colegas, e que isso grace também essa cortesia para todo o universo do sistema de justiça, judiciário, Ministério Público, delegacias de polícia, e exijam também o tratamento cortês que todos os advogados merecem. Verdade, falou muito belamente, doutor Rafael. Muito obrigado pela entrevista de hoje. As portas estarão sempre abertas para o doutor. Obrigado. Tá? A gente sempre tem que dar voz, né, para trazer as informações, né? Informação é poder, e pode contar comigo. Te agradeço muito e seja sempre bem-vindo. Obrigada. Então vocês já sabem, né, gente? Não complica, descomplica. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV, às 9h45 da manhã, e toda quarta, 2h15 da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema, poderá acessá-lo no app Flix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Então ative o sininho, compartilhe e bora descomplicar!